Existem lugares no planeta que são oficialmente proibidos, não por leis, mas por uma combinação de geografia intransponível, clima extremo e talvez por algo que os governos preferem manter em absoluto sigilo. Esta é a história de uma expedição não autorizada, realizada na década de 1950, que se aventurou em uma região remota e inexplorada, ignorando todos os avisos. A expedição, que desapareceu misteriosamente, deixou para trás apenas um diário e fotografias parciais. O que a equipe viu lá era tão chocante que a verdade foi imediatamente classificada, desencadeando décadas de especulação. O que se esconde naquelas montanhas geladas ou naquelas selvas densas que ninguém deveria ter visto? A Terra é mapeada, mas não é totalmente conhecida. Existem áreas que resistem à exploração, protegidas não apenas pelo gelo ou pela altitude, mas pelo peso do segredo. No final da década de 1950, o mundo estava obcecado pela Guerra Fria, pela corrida espacial e, discretamente, por uma região remota e intocada, a Antártida. Esta é a história da Expedição Ícaro, um grupo não oficial de cientistas e exploradores que acreditou ter detectado uma anomalia térmica e geográfica nas profundezas do continente gelado. Eles sabiam que a área era monitorada, sabiam que estavam violando protocolos internacionais, mas a promessa da descoberta era grande demais. O objetivo era simples: chegar à anomalia. O resultado foi um mistério coberto de gelo e silêncio. A expedição nunca retornou. Anos depois, uma busca ultra-secreta recuperou apenas fragmentos, um diário de bordo danificado, câmeras vazias e algumas fotografias borradas que foram imediatamente classificadas como material de segurança nacional. O que eles viram era tão contraditório à geografia. O período pós-guerra na Antártida foi marcado por intensa atividade militar e científica disfarçada. Potências globais estavam desesperadas para estabelecer bases e reivindicar territórios, muitas vezes motivadas por rumores de recursos naturais ou, em casos mais obscuros, por relíquias tecnológicas deixadas por missões nazistas perdidas. O Tratado da Antártida ainda estava em negociação e a regra era clara: a presença era estritamente científica, sem objetivos militares. A Expedição Ícaro foi financiada por um excêntrico investidor privado e composta por geólogos, criptógrafos e um ex-piloto militar. Eles se concentraram em relatórios sísmicos de 1957 que indicavam a presença de uma grande cavidade, ou, possivelmente, uma estrutura subterrânea maciça sob a camada de gelo da Terra de Wilkes. A ciência oficial descartou as leituras como meros ecos geológicos. A Ícaro viu a anomalia como um convite. Eles acreditavam que a Antártida não era apenas um continente congelado. Acreditavam que ela escondia vestígios de uma era muito mais antiga, um refúgio ou uma estação de uma civilização perdida. Esta crença os levou diretamente para a Zona Proibida. A tensão entre o que a ciência dizia e o que a Expedição Ícaro procurava era o combustível dessa missão. Você acha a Antártida é apenas gelo e rocha ou é o cofre da história perdida? Deixe sua opinião nos comentários. A jornada para o ponto zero começa agora. A jornada da Ícaro durou meses de privação e gelo. O clímax, conforme o diário de bordo fragmentado indica, ocorreu no dia 14 de março. A equipe alcançou o que parecia ser um enorme platô artificial, uma área de gelo surpreendentemente lisa e geometricamente perfeita. Usando um equipamento de penetração por radar, GPR,
Eles confirmaram a anomalia. Não era uma caverna natural, mas uma estrutura retilínea e complexa, enterrada a centenas de metros de profundidade. Os últimos registros do líder da expedição, o Dr. Alistair Finch, são de uma euforia misturada com terror. As leituras são inacreditáveis. Linhas perfeitamente ortogonais, escala maciça. Não é natural. Estamos sobre algo que reescreve a geologia e a história. É uma cidade ou base. As estruturas metálicas não são deste século. O ar está diferente aqui. Então, o pânico. Os últimos trechos do diário, rabiscados à mão, mencionam luzes estranhas, ruídos subterrâneos e a sensação de estar sendo observado. A descoberta que eles fizeram não foi de ruínas, mas de algo operacional. As fotografias recuperadas mostram apenas a entrada de uma depressão artificial e, em uma imagem granulada, uma estrutura parcialmente metálica que emerge do gelo, com formas que não se assemelham a nenhuma arquitetura terrestre conhecida. O resgate veio tarde. Os corpos nunca foram encontrados e o local foi imediatamente isolado por uma potência militar com a justificativa de acidente geológico. As fotos são granuladas, o diário está incompleto, mas a implicação é clara. Eles viram algo que não deveriam. Agradeço por ter continuado conosco. Agora, vamos analisar o que o silêncio oficial tenta esconder. O silêncio absoluto sobre a expedição Ícaro e a classificação imediata dos seus achados sugere que o que foi visto era uma ameaça ao status quo global. 3 teorias principais tentam explicar o encobrimento. Tecnologia extraterrestre ou pré-humana, ameaça existencial. A teoria mais radical é que a equipe encontrou vestígios de uma base ou nave de origem não humana que estava dormente. A intervenção militar visava garantir que a tecnologia caísse apenas nas mãos de uma superpotência, ou evitar um pânico global sobre a existência de inteligências superiores. Relíquias da Segunda Guerra Mundial, ameaça política, uma variação mais mundana, sugere que a Ícaro encontrou uma base tecnológica nazista secreta, altamente avançada e funcional, que poderia ter deslocado o equilíbrio de poder pós-guerra. O segredo seria mantido para evitar o caos político e garantir o controle sobre a tecnologia remanescente. Evidência de civilização antiga, ameaça cronológica. A teoria mais fundamentada nas evidências geológicas sugere que a equipe descobriu uma cidade de uma civilização humana altamente avançada que existiu na Antártida antes que ela congelasse, há milhões de anos. O silêncio seria para proteger os fundamentos da geologia e da arqueologia, que negam a possibilidade de civilizações pré-históricas em tal escala. O fato é que o segredo não está... O destino da expedição Ícaro serve como um conto de advertência. Eles buscaram a verdade no lugar mais inóspito do planeta e encontraram algo que o poder estava determinado a manter oculto. O diário fragmentado e as fotos borradas são os únicos testemunhos de uma verdade que a história oficial recusou-se a registrar. A Antártida permanece em grande parte inexplorada, e o mistério da estrutura sob o gelo continua a pairar. O que eles viram lá? Algo que provou que a humanidade é mais antiga ou menos sozinha do que ousamos admitir? O legado da Ícaro não é a descoberta, mas o preço pago pela curiosidade sem limites. O que realmente aconteceu com a expedição proibida? Sua história é um aviso sobre os limites que a humanidade não deve cruzar. Você acredita que a verdade sobre o que eles viram ainda está oculta em arquivos secretos ou foi varrida para sempre? Deixe sua opinião nos comentários.